noite a todos, Kodeshtov. Shiur de hoje, vamos uma continuação do shiur anterior. Obviamente, eu originariamente, deixa eu comentar com vocês, estava planejando fazer um shiur, um ciclo de 4 aulas. Mas estou vendo, hoje estava pensando, todo o material que ficou ainda, que eu poderia falar, talvez vai dar para um pouco mais do que 4 aulas. Não sei como que o pessoal está eventualmente interessado em continuar com o tema ou não. Então vamos perguntar no final do shiur, a ver o que o pessoal achou. Porque realmente o tema é muito vasto, muito amplo. E outro dia o Jairo me fez uma pergunta, por isso que me motivou, se o que eu estou falando são coisas da cabeça do Rabino Maluvani, da minha inteligência, da minha sabedoria pessoal, experiência de vida, ou se eventualmente se refere a ensinamento dos nossos sábios. Então, como comentei oportunamente, eu me baseio basicamente em 2 obras que eu gosto muito, mas obviamente tudo baseado no que nossos sábios nos ensinam e um pouco também de bom senso, vamos dizer assim, não? Então, quando a gente vai pesquisar, o tema é muito mais amplo do que simplesmente estamos aqui comentando. Primeiro que nada, eu gostaria de começar baseado num ensinamento que nós começamos todo dia de manhã a tefilá. Quando nós começamos a reza de manhã todos os dias, a gente menciona 13 princípios que foram estabelecidos por nossos sábios, que a Torá se estuda através deles. E quais são esses princípios que nos baseamos quando estudamos a Torá? Então, um deles, que é a forma de estudar a Torá, diz... בשני כתובים מחשים זה את זה עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. Tem 2 escritos, 2 versos, 2 passagens que se contradizem um com o outro, até que venha o terceiro escrito e ele vai definir. Ele vai estabelecer, ou seja, na prática a Torá nos traz em determinado lugar 2 assuntos que são opostos. Não somente são opostos, de fato, eles se contradizem, ou seja, podemos dizer que se trata de assuntos diferentes, mas aqui é o mesmo assunto. Contudo, vem o terceiro assunto e ele o terceiro escrito e ele como chama, esclarece a divergência. Ele pende para um dos lados. E perguntam aos nossos sábios, espera aí, se Deus... Ele sabe o que quer dizer. Por que na sua Sagrada Torá nos deu 2 escritos que um contradiz o outro? Que um é oposto do outro? Dá para entender a pergunta? Tá bom, Deus te diz, tudo bem, não vou te deixar maluco, eu vou tomar uma posição. Ou seja, por um lado, por exemplo, nos diz, faça A, depois nos diz, faça B, e depois diz, olha, na prática, A e B faz C. Tipo, estou querendo facilitar, não quero entrar no tema em si. Na prática, Deus podia ter feito diretamente, dar o terceiro passo, certo? O caminho C, que seria a conclusão. Então, para que Deus deu os opostos? Que Deus mudou de opinião, mudou de ideia. Então, primeiro que nada, temos que esclarecer que quando se trata de Hashem, de Deus, ele é ilimitado, e é tão ilimitado que tudo cabe nele. O que significa tudo cabe nele? Sabe aquela famosa pergunta, Deus pode fazer uma pedra que ele não pode levantar? De fato aqui, se a pedra é tão grande, ele não pode levantar. Como podemos dizer que Deus tem algo que ele não pode? Certo? É limitar a Deus. Ele é ilimitado. Mas vamos imaginar um conceito. Deus pode fazer uma pedra que ele não possa levantar, mas na hora de levantar, ele pode levantar. Por quê? Porque não se aplica a limitação a ele. Então, entre aspas, como que diz, as 2 condições se podem dar juntas e não tem problema nenhum. E, de fato, na hora de vir e levantar, ele consegue levantar porque Deus pode tudo. Surge aqui uma pergunta. Então, para que Deus colocou as 2 hipóteses primeiro? Por que não foi diretamente para a conclusão? Está claro?
Se tem a hipótese A e a hipótese B, por que Deus me traz a B contradiz e depois ficamos com a C? Que vai direto para C. Na realidade, Deus queria que a gente soubesse que existem outras duas hipóteses. O que de fato Ele quer é a terceira, mas que existem duas hipóteses mais. Estão acompanhando o raciocínio? Agora bem, quando nós chegamos num casamento, exatamente acontece a mesma coisa. Existe a opinião dela, existe a opinião dele, e existe a opinião na qual os dois juntos chegaram à conclusão. Só que não vou poder chegar nessa conclusão se os dois não estão primeiros, cada um com sua opinião. Cada um colocar a sua posição na mesa de forma honesta e sincera. Não necessariamente o fato que eu não concorde com você significa que não gosto de você. O fato que você me diz, e muitas vezes acontece esse erro grave em muitos casais, o marido diz, mas você não se importa comigo, você não faz o que eu quero. Espera aí. Te ouvi, eu não concordei, significa que não me importo com você. Que eu não partilhe da mesma ideia ou do mesmo desejo ou qualquer coisa semelhante não significa que eu não concordo com você, com a pessoa. Certo? Não devemos levar no âmbito pessoal. Eu não concordo com a ideia, não com a pessoa. E isso é um erro muito grave e acontece muitas vezes. As pessoas confundem as ideias com as pessoas. Ou seja, se vai vir aqui alguém e me dizer, puxa, mas eu quero, por exemplo, sair para comer sorvete. A esposa diz, não, mas agora não vamos sair tomar sorvete, porque agora tem um problema da pandemia, então vamos evitar. Não vai acontecer nada se a gente não tomar sorvete. Ah, mas você nunca faz o que eu quero, nunca me dá... Peraí, não tem nada a ver. Não é a tua vontade, a minha vontade, ou quando eu discordo de você, significa que não gosto de você. Não é a pessoa. É simplesmente que este é um momento no qual isso daqui não é cabível. Ou, por exemplo, quando tem uma discussão, um quer A e outro quer B. Certo? Em casa, sempre, quando a gente discute, eu sou errado e minha esposa que tem a razão. Sempre. Não interessa. Você também, Miguel? Então, na prática... Rabino, me apresente um homem que seja diferente disso. Não é verdade. É que a mulher é diferente. Não, mulher tudo igual. Só muda de CPF. Não é verdade. Não é tudo igual. Tem algumas inteligentes que deixam o marido pensar que ele decide. Sim, querida. Entendeu? Elas deixam o marido pensar que ele decide. Okay? Sim, querida. Que nem aquele cara que vai estar no fila, tem lá duas fileiras, não dizem quando chega depois de 120 anos lá em cima, tem uma fileira para os homens que mandavam em casa e outra que a mulher mandava em casa. Aí quando chegaram, viram todos o Moishe que chegou lá em cima, e ele foi na fileira dos homens que mandavam em casa. Aí falou, o pessoal começou a gritar com o Moishe, Moishe, vem cá, todo mundo sabe que tua esposa fazia de você gato e sapato, imagina, você vai naquela fileira, tá dando uma de quê? Falou, não sei, ela que me mandou ficar aqui. Então, na prática, sabe, não... Mas, voltando ao assunto, por que é importante isso? Num casal, nós falamos semana passada, nenhum dos dois deve se anular. Muitas vezes, quando nós falamos conceito de fusão, o casal é a base de uma instituição muito importante no judaísmo que se chama família. Não existe uma instituição mais importante na Torá que a família. O pai, antes de Yom Kippur, o dia mais sagrado, abençoa os filhos, pede desculpas para a esposa. Existe um conceito chamado família. Só que toda família começa com um casal. Esse casal tem filhos e vira família. E um fato importante, depois de alguns anos, esses filhos casam, vão embora, e esse casal, essa família volta a ser um casal. Porque os filhos, cada um, criou sua própria família. Então, é importante aqui, um parênteses, eu já tive várias situações como rabino,
para esclarecer, e é importante esclarecer, que muitas vezes o casal deixou de ser casal quando casaram. Eles viraram um casal, com o tempo viraram família e esqueceram de ser casal. Ele virou pai, ela virou mãe e esqueceram de ser um casal. Não significa que tem que abandonar as crianças, mas não pode deixar de ser um casal. O que acontece? Um belo dia, esses filhos ou vão para a yeshiva, ou vão para a universidade, ou vão viajar pelo mundo, ou vão casar, coitados. Seja como for a situação, eles saem de casa e de novo se reencontra o casal. E o homem olha para a mulher e diz: quem é essa estranha? E a mulher olha para o homem, porque cada um na vida continua a evoluir, continua a mudar. Somos seres vivos e, como tais, temos mudanças. Estamos constantemente em evolução, podemos dizer. Só que um muda para cá e outro muda para lá. E aí entra essa armadilha do destino, que ele virou pai e ela virou mãe. Então, ele já não é mais o marido, ele é pai. E ela chama ele como pai. O Abba, o Tati. E ela é mãe, Iba, mami, qualquer coisa. Mas deixaram de ser, respectivamente, um casal. Isto, lamentavelmente, acontece muito nos casais. Não somente acontece muito, isso daqui é muito complicado e problemático, justamente por esta questão. Porque eles deixaram de ser um casal. O que acontece? Eu vou comentar isso que comentei alguns tempo atrás, não me lembro quantas aulas atrás, que é um tema de uma conversa que eu tive com Miguel no hospital, alguns anos atrás. A gente, em matemática, tem um princípio, diz que duas paralelas, elas nunca se encontram. Mas elas estão sempre juntas e se encontram aonde? No infinito. Certo? Se a gente fizer uma perspectiva de duas paralelas, ou a gente olhar de longe uma reta como chama, dos trilhos do trem, que estão sempre paralelos, mas lá no horizonte a gente vê que eles se juntam. Não sei se alguém já viu os trilhos de um trem, se olhou de perto, olhou para frente. Lá, em algum momento, parece que eles vão se juntando. Na verdade, são paralelas. Se você for até lá, vai ver que eles estão mantendo a mesma distância. O que significa? De fato, os dois se encontram no infinito. Por quê? Porque a essência de cada um de nós, do casal, é o infinito, que é Hashem, o ilimitado. Hashem é a essência. Então, todas as almas se encontram em Hashem. Tudo depende de Hashem. Em tudo está Hashem. Então, simplesmente, a gente se encontra lá no infinito. Lá somos um só. Aqui estamos divididos em dois corpos. Mas o que o casal precisa é sempre manter essas paralelas indo junto. As paralelas vão sempre juntos. Nós sabemos que em geometria existe um conceito de duas linhas que se cruzam. Elas, quando se cruzam, formam um ângulo. Pode ser um ângulo agudo, muito agudo, já bem fechado, ou obtuso, bem aberto. Mas qual a diferença? Quanto vão demorar para totalmente perder a distância entre um e outro? Por isso que muitas vezes um casal pode acontecer que marido e mulher, depois de vários anos de casado, eles percebem que não tem mais nada em comum. Entre aspas, eles como casal. Eles têm filhos, têm netos. Por isso que acontece, muitas vezes, Deus nos livre, casais que você vê, puxa, depois de 30 anos de casado, 35 anos de casado, vão se separar. Puxa, justo agora. E a pessoa com a resposta mais comum, não, estavam esperando que os filhos casem, não queriam se separar antes. Que, enfim, não vou entrar no mérito da questão. Contudo, na verdade, quando os filhos casaram, muitas vezes eles repararam que perderam algo em comum. Perderam essa paralela. Quando você casa com tua esposa, você tem que saber se são paralelas que vão para o mesmo lugar ou são duas linhas que se cruzaram. Você se cruzou com ela. Se você se cruzou com ela, em algum momento, independentemente de como for o ângulo, vai se separar. Depende como vai. Agora, se você está junto com ela,
e mantém sempre as paralelas. Uma paralela pode ser juntinha, pode ser distante, mais distante, ou tão junta que uma está em cima da outra fazendo a mesma linha. Uma linha em cima da outra. Mas o conceito principal de paralelas é que vão sempre juntas. Se elas vão sempre juntas, então esse é um casal que está consolidado. O que acontece? Nós comentamos, em algumas aulas atrás, 2 aulas atrás, se não me engano, o versículo do rei Salomão que um rosto se reflete na água, certo? Que a água reflete o que você mostra. E perguntavam por que não dá um espelho. E qual foi a resposta? A resposta é o fato que cada um, ele é do jeito que ele sabe ser. Não existe uma regra do que é ser bom pai. Eu vou falar agora, por exemplo, um exemplo que não tem a ver, mas que fica mais fácil. O que é ser um bom pai? Nós falamos outro dia, um pai, ele faz tudo pelo filho, a troca de quê? De satisfações. Nada. Ele quer ver o filho feliz. O filho se dá bem. Se o filho se dá bem, é a maior realização do pai. Para isso ele trabalha, se mata, paga, faz tudo. Mas para quê? Para o sucesso do filho, porque isso de fato é amor. De fato, você fala para um pai, o que você faz? Faço por meu filho, eu faço tudo. Tem muitos pais que fazem tudo. Tudo menos ser pais. Tudo menos estar presente. Ele se mata o tempo inteiro para trabalhar, para poder pagar as coisas que se compram com dinheiro. Mas ele, como pessoa, não está presente como pai. Então, ele perdeu o foco. Não estou querendo falar de ninguém, em hipótese alguma, mas um conceito que se você vai perguntar, ele vai te dizer, imagina, eu sou um ótimo pai, eu pago para meu filho curso de inglês, ou mando numa escola bilíngue, ou eu faço questão de que ele tenha uma profissão. Hoje em dia, se o cara se forma de engenheiro, ele tem vaga garantida na Uber. Não é brincadeira. E se for uma boa universidade, pode ser até Uber Black. Não é qualquer Uber. Contudo, se a gente analisa, de fato, ele é um bom pai? Não existe a regra. O que é ser um bom pai? Um bom pai é aquele que simplesmente colocou o filho numa boa escola. Um pai que controlava os amigos que o filho tem. Um bom pai é aquele que tem um colega que vai fumar um baseado junto com o filho. Para não dizer outras coisas. O que é ser um bom pai? Da mesma maneira, o que é ser um bom marido? Ou uma boa esposa? Por que digo isto? Porque, de fato, esta regra é o que vai nos, de alguma maneira, guiar nesta parte da aula. Quando nós falamos, eu dou e não recebo em troca, às vezes, ou não necessariamente recebo, devemos saber, primeiro que nada, que somos diferentes. E não todo mundo sabe dar do jeito que eu dou. Não todo mundo sabe retribuir do jeito que eu espero retribuição. Exemplo simples. Eu faço por meu filho, como falamos, pelo bem dele. Agora, ele me fala obrigado? Nunca. E isso vai ser motivo para deixar de fazer? Não. Mas se eu faço por um amigo, e ele nunca reconhece o que eu faço por ele, ou por um aluno nunca reconhece, ou seja, como a gente avalia o que é ser um bom pai, um bom amigo? Simples, um bom professor. O que significa? Porque tem 100 alunos na classe? Talvez vieram porque eu sou muito bem marqueteiro e coloquei eventualmente um título que chamou muito mais atenção. Mas a aula é vazia, não tem conteúdo. Talvez porque eu mandei, obviamente, uma publicidade que atingiu 10.000 pessoas e sequer veio 1%. Vieram 99%. Nem 1% de retorno. Então, não necessariamente que sou bom. Como avalia que você é bom? Eventualmente, tem muitas formas de avaliar. Num casamento, nós sabemos se um é bom marido e outro é boa esposa. Para isso, precisa uma boa comunicação.
perguntar, ver e sentir se a outra pessoa se sente contente e satisfeita. Do mesmo jeito que nós avaliamos se nós estamos contentes e satisfeitos. Sabemos reclamar, todos. Puxa, minha esposa fez isso, fez aquilo, não se importa comigo. E quanto você se importa com ela? É verdade, tem coisas que para você são muito importantes. Pode ser o futebol, pode ser o póquer com os amigos de segunda noite, qualquer coisa que for. Tudo bem. É válido. Ou Shabbat, qualquer coisa. Agora, que há com o que ela também precisa e ela gosta? Será que eu também sou parceiro? Eu falo para ela, tá bom, mas faça o esforço, assista o jogo comigo. E eu assisto o filme ou a novela com ela? Na prática, esse conceito dos dois estar na paralela é a base de um casamento de sucesso. Constantemente. Eventualmente, eu vim morar no Brasil. Minha esposa já morava aqui, com meus sogros, etc. Ela sabe o esforço que eu faço estar no Brasil? Talvez eu preferia estar em Israel. Ou qualquer outra situação. Puxa, ela largou uma vida para vir comigo quando estávamos em Israel. E depois, simplesmente, eu larguei lá e vim para cá. Mas, na prática, é isso. É um pelo outro constantemente. Eu por ela, ela por mim. E assim por diante. Agora, nós sabemos reclamar quando queremos que ela esteja nos acompanhe. E quanto acompanhamos nós? Realmente. Quanto que nós somos companheiros? Tenho, inclusive, não somente isso, quantas vezes expressamos ou conversamos se a gente está dando certo da forma certa ou recebendo o certo da forma certa. E se eventualmente uma insatisfação, talvez porque há uma falha na forma que está acontecendo, isso daqui, cada um de nós devemos avaliar muito profundamente. Isso daqui é talvez a base de tudo. Como falamos, no início é muito comum, é muito fácil. E depois, quando a coisa evolui e avança, como nós estamos? Como nós ficamos? Isto daqui é fundamental. Todos e cada um de nós devemos, na nossa vida, constantemente ter presente isso. Em qualquer relacionamento. Nós sabemos se um funcionário satisfaz as expectativas. Eu tinha um empregado, puxa, hoje justamente todo dia eu recebo uma carta do Rebbe e estudo respostas que o Rebbe dava. Então hoje um empresário, ou um dirigente na verdade, escreve para o Rebbe que tem um funcionário, ou não funcionário, subordinados, que ele sente que não participam muito, que falta para eles engajamento. Então o Rebbe pergunta, me diga uma coisa, quantas vezes você pediu para eles opinião e quantas vezes você considerou a opinião deles? Se você não deixa ele opinar e você não deixa ele ter voz ativa, como você quer que esteja engajado? Ele vai te dizer, qualquer coisa que eu dizer não adianta. Tudo que eu fizer vai ser podado. Então você desmotivou o cara. Você cortou as asas antes de aprender a voar. Então não adianta você reclamar que depois não levanta a voz. É isso um conceito básico no relacionamento também. É a consideração. Por isso que o rei Salomão justamente falou o exemplo da água e não do espelho. Porque quando eu mostro uma coisa, não necessariamente vou receber igual. Por quê? Porque ela não sou eu. Ou ela me mostra a mim e eu não vou retribuir igual. Por isso que o espelho d'água, e não um espelho real, que reflete exatamente. Porque muitas vezes não é exatamente o que transmitimos e o que é recebido. Não necessariamente quando falamos A, a outra pessoa entendeu A. Não necessariamente. Quando eu falo, gosto muito de você, o outro entende exatamente isso.
Eu me lembro que comentei com vocês, num dos shiurim, este ano a gente fala que a gente gosta muito da Torá e estamos contentes que recebemos a Torá no Monte Sinai. Eu vi de um rabino, ele comentou uma frase que me marcou muito. Tem muita gente que gosta de rezar. Gosta tanto de rezar que cada vez que pega um sidur na mão, ele dá um beijo no sidur. Vocês já viram isso? Pessoas que têm respeito pelo sidur. Dá um beijo no sidur e o que fazem? Fecham um livro e guardam na prateleira. Ele não reza com intenção, com devoção. Não é que pega o livro e ele se conecta com Deus. Ele dá um beijo. Ele dá um beijo de respeito. O dobra e o coloca na prateleira. Isto não é sinal de que ele gosta da tefilá, ele gosta de Deus e ele quer se conectar com Deus. De fato, o fato de te dar um beijo e dizer que gosto, não significa que gosto. Tem muitos que gostam de você e estão do teu lado sempre que você precisa. E não necessariamente porque te dá um beijo. Porque tem aqueles que te dão um beijo, mas depois te enfiam numa prateleira. E esta é uma grande regra. Num casamento tem que estar sempre juntos, a paralela. E isso que nossos sábios nos dizem aqui. Contudo, nenhum dos dois pode perder sua identidade. Nenhum dos dois pode deixar de ser quem ele é. Por isso que as duas opiniões têm que estar. E voltamos ao início do shiur. Temos aqui as duas opiniões, um versículo que contradiz o outro, e vem o terceiro e decide. Mas os dois versículos têm que existir. As duas entidades têm que existir, têm que permanecer lá, cada um sendo quem ele é. Nenhum pode anular o outro, porque senão não é uma fusão. Um sumiu, conquistou, derrubou, acabou, sumiu o outro. É isto daqui, que, como vimos nos versículos. Então a Torá nos traz as duas posições, porque as duas posições são importantes. Da mesma maneira aqui. As duas opiniões, as duas pessoas, os dois seres que conformam esse casal são importantes. E cada um com sua opinião, com sua ideologia, com sua forma de ser. Mas depois já devemos deixar de ser cada um eu e nos transformar no nós. Aquele terceiro versículo que vem definir. E esse terceiro versículo que vale. E não significa que um está se anulando ou está anulando o outro, em hipótese alguma. Mas é a conclusão que chegamos entre os dois juntos. Isso daqui é o segredo. Somos paralelas, estamos juntos. As duas paralelas têm que estar juntas. Se a gente não faz que as paralelas estejam juntas, então se cruzaram. Se se cruzaram, temos um grave problema. É uma questão de tempo para que os dois não tenham mais nada em comum um com o outro. É uma questão de tempo que esse ângulo vai se abrir e lá na frente vai estar cada um percorrendo uma trilha totalmente diferente, com um rumo totalmente oposto, diferente. Não vão se encontrar. É isso que tem que tentar resgatar. É isso que significa levar e manter sempre como duas paralelas que vão juntas. Muitos de nós esquecemos, de nós nos confundimos. Podemos perder o rumo. Não podemos esquecer, como falamos nos outros shiurim, que temos um passado, que temos um histórico, justamente, de onde viemos e para onde vamos. Aquele negócio do contrato da Ketubá, que nos lembra como um acordo de paz. Em um momento tínhamos ideais. Para onde foram? Obviamente, e aqui deixou claro, pode ser que um homem casou com a mulher errada, que uma mulher casou com o homem errado. Pode acontecer. Nos cruzamos. E eventualmente nós estamos indo na mesma direção. Mas o mundo que vivemos hoje em dia, muitas vezes não é a questão que nos cruzamos. Às vezes é uma questão de que, de repente, um mudou totalmente e o outro mudou para o outro lado. É como se nos cruzássemos. Mas por isso devemos fazer a lição de constantemente manter as paralelas juntas. Esse é um trabalho muito importante que devemos fazer. Todos e cada um de nós.
manter, justamente, como falamos, casar, entre aspas, é fácil. Manter casado, ou ficar casado é difícil, a arte. Eu costumo dizer que hoje em dia temos um problema. Um casal casa por pouco e desquita por menos ainda. Muitas vezes eles casam porque tem que casar, todo mundo já está, sabe, está tanto tempo junto que todo mundo já cobra aí, vocês para quando? Vocês para quando? E eles vão, querem deixar todo mundo feliz, tá bom, vamos marcar a data. Mas não necessariamente que eles queriam casar. Ou um era o capricho do outro, a teimosia. Não, esse eu vou conseguir. Essa mulher vai ser minha, ou esse homem vai ser meu. E depois que? A infelicidade. Da mesma maneira, nós falamos, o homem e a mulher fomos criados totalmente diferentes, até opostos. Um racional e outro emocional. Um tem qualidades que o outro não tem. E como vimos, um tem que complementar o outro. Quando temos a ideia de um, a ideia do outro, e juntos chegamos a uma terceira posição, que é isso que falamos no início do shiur, essa daqui é a base. Esse aqui é o fundamental, justamente, o shalom, aquilo que a Kadosh Baruch Hu quer de nós. Mas aí, a gente tem que saber pensar no nós. Tem alguma pergunta? Aqui veríamos, então, um outro assunto, que é, principalmente, as discussões. Nós anunciamos já, acho que 2 shiurim atrás, que íamos falar sobre o assunto, mas antes tinha outras coisas importantes que eu queria falar, justamente como introdução. Quando a gente tem uma discussão, muitas vezes, a maioria dos casos do ser humano não discute a ideia, discute o posicionamento, discute a pessoa. Ah, quando você não concorda comigo, com minha ideia, você não concorda comigo. Quando você diverge de mim, você tem outras prioridades, significa que eu não sou importante. O pessoal confunde, como a gente diz, confunde tudo. Um exemplo prático. Eu vou dar um exemplo bem prático, simples, bobo. A cena é mais ou menos a seguinte. A mulher vem reclamar para o marido, a tua mãe implicou comigo porque diz que não cuido das crianças apropriadamente. Qual é, por via de regra, a resposta do marido? A minha mãe? E a tua o quê? Não sei se vocês perceberam isso, é muito mais comum do que vocês imaginam. Mãe o quê? Não fala aquela velha bruxa, porque talvez não é tão velha, talvez não é tão bruxa, mas o conceito, ele em seguida retrucou, a tua mãe é pior, ou teu pai, não sei lá o quê. E aqui entramos em algo muito grave. Por quê? Porque temos vários problemas aqui que são terríveis. Primeiro, ela, para pegar o exemplo que falamos, ela veio expor um problema. Então, o que você tem que ser, no mínimo, demonstrar empatia. No mínimo. Puxa, querida, tudo isso, que pena. Oh, tá, foi bem assim. Se importar com o que ela está te contando. Porque se não contar para você, vai contar para quem? Para o terapeuta? Para o professor de tênis? Ou seja, se não te conta para você, porque você não dá ouvidos devidamente, já você está criando o quê? Um muro que ela não consegue te contar algo que está lhe machucando, lhe magoando, lhe incomodando. Segundo, está querendo fazer uma batalha quem é mais coitado? Ou eventualmente qual sogra é pior? Se a minha ou a tua? Ela veio te falar de um assunto, porque tem que envolver outro.
Se você tem um problema que tua sogra implica, ou teu sogro, no outro momento vai e fala. Mas não é uma guerra ver quem é pior ou quem é mais coitado. Porque também dessa maneira não estamos resolvendo nada. Não é mostrando que o meu problema é maior que o teu deixou de doer. Simples. Ela veio te expor que tem um problema, tem uma situação. Então, o que fazemos para resolver? E ela está procurando em você o quê? Amparo. No mínimo amparo, um porto seguro. É o mínimo que uma mulher quer do marido. Ela não quer ouvir do marido, eventualmente, a tua é pior. Pode ser que seja, mas não é a questão no momento. Neste momento, o assunto é, ela está incomodada com uma situação A, B, C, D. E devemos resolvê-la. Devemos trabalhar para consertar isso daqui. Da mesma maneira, quando qualquer outra situação, não dá ouvidos. Porque senão entramos numa guerra que não sai nunca. Quem é pior, quem é mais coitado, quem é mais vítima. Estamos aqui para resolver as questões. E não para ver qual dos dois está sofrendo mais ou qual é mais coitado. Da mesma maneira, qualquer outro tipo de conversa. Eu vou dar para vocês uma outra cena, ok? Um casal tem um problema com o tubo de pasta de dentes. Ele aperta a pasta de dente no final do tubo e não coloca tampa, e ele aperta do meio, e aí tem muito desperdício porque fica no fundo, deveria estar constantemente empurrando, enfim. Só que, obviamente, que isso daqui pode ser um motivo de quê? Motivo de, eventualmente, de atrito. Porque ele incomoda, acabou, não interessa, não importa se é besteira ou não. E todo dia esse atrito vai desgastando. Então é muito fácil. Primeiro que nada, primeiro ponto, compra 2 tubos, o dele e o dela. Eu tenho o meu, ela não mexe, ela tem o dela, eu não mexo. Estamos os dois em harmonia. Esse é o ideal? Não. O ideal qual é? Aprender a conviver. Aprender a dividir. No casamento, o segredo é sabermos dividir, sabermos compartilhar. Cada um com o outro. Uma regra que é muito importante e muitas vezes esquecemos. Mas uma questão básica é justamente levar em consideração que se nós chegamos nesse nível que sabemos dividir, então, no mínimo, vamos, como falamos no shiur semana passada, limar as asperezas para não ter atritos. Quando temos asperezas, o que acontece? Um raspa no outro e machuca. Pode ser que não seja necessariamente o objetivo ou a intenção, mas acontece. Então, devemos simplesmente tirar essas asperezas, essas farpas que podem machucar. Se a gente tirar a farpa, vamos conseguir conviver em harmonia. Justamente disso que se trata aqui. Então, simplesmente, como falamos, manter as paralelas é justo. Num primeiro momento, cada um tem sua pasta. Cada um vai ter seu tubo. Se ele quer abrir por trás, se ela quer abrir no meio, dane-se. Pelo menos não vamos ter um motivo de discórdia. Mas não significa que isso é o ideal. Não significa que aprendemos a dividir. Antigamente, era comum a gente morar num apartamento onde tinha um banheiro para o casal. Hoje em dia já tem o banheiro dele e o banheiro dela. Não sei se viram novos apartamentos. Já o banheiro tem, cada um tem sua pia, no mínimo. Tem apartamento que tem 2 chuveiros. Tem apartamento que tem 2 banheiros totalmente independentes. Totalmente.
E o que mostra? Por um lado, não temos atrito, mas por outro lado, significa um sinal que não é muito bom. Não aprendemos a dividir, não aprendemos a compartilhar, não aprendemos a ser justamente um só. Como a Torá nos diz, Ve'ayu lebasar echad, e será uma carne só. Que é isso que Deus falou para Adão e Eva. O primeiro casal recebeu de Deus a orientação, portanto, abandonarão seu pai e sua mãe, se grudarão na sua esposa e será uma carne só. O que estamos ensinando aqui a Torá? Não necessariamente pai e mãe se referem pai e mãe fisicamente biológicos, senão também, inclusive, deixar de lado aqueles hábitos, aqueles vícios que aprendemos na casa de nossos pais. Não necessariamente que nossos pais estavam errados, mas talvez a fórmula não sirva para mim e minha esposa. Nós temos que encontrar o nosso denominador comum, que é o que se trata aqui. Cada um vem com a bagagem que ele vem, aquele escrito que falamos, aquele verso que está na Torá, cada um tem sua bagagem, cada um tem sua história, cada um tem seu passado. Trazemos isto e fazemos um terceiro que é comum a ambos. Eventualmente, esperemos o melhor de cada um dos dois mundos juntos. Às vezes pode acontecer que pegamos o pior de cada um dos mundos. E aí vira Deus nos livre no inferno. Mas é possível. Aí cabe a nós ver se quando pegamos um abacaxi, comemos o fruto ou comemos a casca. Já pensou comer a casca do abacaxi? O pior é ficar chupando a casca do abacaxi. Certo? Então, cada um tem o direito de escolher. Rabino, com a coroa ou sem a coroa? Depende, tem casa. Eu tenho a coroa que mora comigo, minha sogra. Não, o abacaxi. Eu entendi, por isso eu te falei, minha sogra mora comigo. A coroa aqui e o abacaxi inteiro. Mas eu acho importante a gente, já estamos no horário, mas levar em consideração e entender esse conceito básico. Entender que existem justamente essas divergências, essas diferenças. Mas é bom que tenha as diferenças. É bom, é saudável, porque significa que nenhum dos dois se anulou. Mas devemos saber chegar no terceiro escrito, que é ele que define e ele que decide no finalmente o que vai acontecer. Que ele que vai marcar o norte, vai marcar o rumo da família, do casal, etc. Ok? Mais alguma dúvida, alguma pergunta por enquanto? Jairo, você veio assim, parece que veio até a rede, já está ali pronto para atacar. Bom, então, se Deus quiser. Querem continuar com esse tema? Ou... Já foram 4 aulas? Pode fazer 400 dela. 400 dela? Eu não sei se eu aguento mentir tanto. Não, é bom que eu estou dividindo aqui o fone com a Nicole, então a gente escuta juntos. Isso, está vendo? Agora, esse é o cara que está aplicando a aula, ela está dividindo. Mas se quiser, pode tirar o fone, já fica ouvindo na sala todos os dois. Não precisa ter o fone. Ela que pediu para colocar os 2 fones, Rabino. Eu fui tirar, ela pediu para colocar os 2 fones. Ah, tá bom. Espera aí, alguém mandou um comentário aqui. Meu pai e mãe diziam que para mim que para casar deveria conhecer a família. Forma interessante para dar certo? Não concordo. Aqui está dizendo que para casar a pessoa tem que conhecer a família. Muitas vezes, não necessariamente. Por exemplo, vamos um exemplo, não? Eu sou da Argentina e vim morar no Brasil. Minha família, no caso, se torna um pouco irrelevante. É importante porque a família demonstra de onde você veio. Sabendo de onde você veio, você vai me dizer que você sabe para onde você vai? Não necessariamente. Nós acreditamos que tem um conceito chamado Teshuvah. Teshuvah é justamente se arrepender, mudar. Então, se eventualmente eu tinha vícios que adotei na casa de meus pais, eu posso mudá-los porque minha esposa soube me mostrar que certos hábitos estavam errados e eventualmente poderia adquirir novos. De fato, isso acontece muitas vezes. Muitos casais, o marido ou a mulher, abandonam os hábitos que eles traziam da casa de seus pais.
Principalmente quando se trata, por exemplo, do conceito de Teshuvah, certo? Ah, meus pais sempre comeram misto quente, então temos que comer misto quente. Estou sendo radical no exemplo. Mas não necessariamente isso seria a resposta, ok? Acho que a família te demonstra eventualmente de onde alguém vem, mas eu vou dar um exemplo aqui, conheço vocês, três pessoas que estou vendo na minha frente, Marcelo, Jairo e Devaldo. Miguel não se aplica. Marcelo tem dois filhos totalmente diferentes um do outro. Verdade, Marcelo? Nada a ver praticamente um com o outro. Verdade. Em todo sentido. Até fisicamente são diferentes. Jairo, você tem dois filhos também. Bem diferentes um do outro. Bem diferentes. Verdade. E, Devaldo, você tem três filhos também que eu conheço bem. Não preciso dizer que são bem diferentes um do outro. Se vamos aplicar o que estamos falando aqui, qual, eventualmente, dos três filhos de Devaldo, ou dois filhos do Jairo, ou dois filhos do Marcelo, refletem qual é o lar que eles vêm? Todos eles cresceram no mesmo lar. Mas se você analisa, por exemplo, para se dizer, no caso do Marcelo, o Maurício e o Felipe, os dois são diferentes. E você vai julgar pelo lar que eles vêm, os dois receberam a mesma educação. E, Devaldo, você deu carinho diferente para teus filhos ou deu para os três o mesmo carinho? Igual. Marcelo, você deu dedicação diferente para teus dois filhos ou a mesma? E são Igual. dois filhos homens. E nada a ver um com o outro. Nada. Nada. E cresceram os dois no mesmo lar. Com os mesmos valores, com os mesmos exemplos, com as mesmas condições. Sim ou não? Acho que teus filhos, a diferença de idade é muito pequena, 1 ano e pouco. 1 ano e 5 meses. Ah, tá vendo como lembro bem? 1 ano e 5 meses. Já, praticamente os dois receberam exatamente o mesmo. Bom. Certo. Então, isso responde à pergunta. E a família de onde uma pessoa vem, isso define a sua pessoa? Não. Influencia, sim. Mas não define. Porque se você se fosse definir, então por que os três filhos de Devaldo são diferentes? Tá, duas são mulheres e um é homem? Não é motivo. Porque as duas mulheres são totalmente diferentes uma da outra. A Cris e a Daniela não tem nada a ver. Verdade ou não? Posso falar? Pode? Pode. Sabino, Não sou tua esposa? não quer dizer que sejam iguais, necessariamente porque tiveram a mesma criação, mas ele tem os mesmos conceitos mais profundos de vida. Esse sobre é lógico, a cada pessoa é indivíduo, separado, diferente, mas tem conceitos diferentes, tem os mesmos conceitos da família, porque isso, sem querer, a gente passa. Você acha que os conceitos de família... Agora eu te faço uma pergunta muito pessoal, peço desculpas. Pode fazer. Os mesmos conceitos de família têm teus três filhos? Eu conheço os três. Sabino, Não é verdade. 100% não é, mas... Nem 90%. A forma que encara a família Cris é totalmente diferente como encara a Daniela. E é totalmente diferente como encara o Mário. Não sei. Eu tenho... Não digo que perdão. Não digo que está certo, está errado. Ok. Ok? Eu simplesmente só estou tentando demonstrar que, obviamente, nos influi o lar de onde a gente vem. Alamino, posso fazer mais uma observação? Pode. Se fala sempre que os opostos se atraem. Eu não acredito. Eu concordo. Eu não concordo, porque eu acho o seguinte, os opostos, à primeira vista, são interessantes. Ao longo da vida, as diferenças se acentuam. Isso, por isso que expliquei se estamos aqui em paralelas ou nos cruzamos. Sim. Eu vou te dizer uma coisa, você já experimentou fazer uma orquestra toda de pianos? É possível. Uma boa sinfônica tem piano, tem violino, contrabaixo,
Tem um pouco de cada coisa. Por quê? Porque a verdadeira harmonia existe onde há diferença. Onde um complementa o outro. Onde um completa o outro. Justamente por quê? Porque são diferentes. Se formos iguais, um está complementando o outro. Não há enriquecimento. É justamente por ser diferentes. Quando você está numa discussão, num ambiente onde todo mundo concorda, não tem graça, não tem discussão. Agora, quando estamos todos discutindo, e eventualmente você pensa diferente de mim, e somos maduros, ao ponto de eu não ficar bravo porque pensa diferente, eu não me ofender porque você pensa diferente. Bem pelo contrário, eu posso admirar e aprender com você. Não necessariamente concordar, mas aprender que você tem uma forma diferente de encarar, uma forma diferente de observar a vida. Tem gente que vai dizer, casais, eu vou sacrificar tudo por meus filhos. E tem gente que vai dizer, mas está errado, porque na hora que você sacrifica tudo, você não é feliz. E se você não é feliz, você não tem condições de brindar para teus filhos o melhor de tudo, um ambiente feliz e saudável. Por quê? Porque você está tanto se sacrificando que você virou uma vítima. Você se esqueceu de você. E quando você não está bem, você não pode ajudar os outros. Eu vou te dar um exemplo simples. Quando você vai viajar de avião, primeira coisa que te dão quando te passam as coordenadas de segurança, as orientações, é que em caso de despressurização da cabine, vão cair as máscaras de oxigênio. Primeiro coloca em você, depois no outro. Por quê? Porque se colocar no outro, você pode vir desvanecer e aí não terá quem coloque em você. Primeiro você tem que saber olhar por você. Esse ia ser o tema da próxima aula. Eu preciso estar bem para poder transmitir bem-estar. Eu preciso estar saudável, forte, para poder prover minha família. Não adianta eu me sacrificar, que vai chegar uma hora que eu vou estar tão doente e tão mal que não vou ter condições de fazer nada. Não é assim. Precisa ter um pouco de egoísmo, entre aspas, nessa fórmula. Então, quando nós falamos simplesmente que somos diferentes, é legal. Porque ele me ensina uma forma diferente de ver a vida, de ponderar as coisas. Não necessariamente vou chegar à conclusão e vou concordar com tudo o que me dizer.